Eita glória! Você anotou tudo? Gostaria aqui de reforçar alguns avisos. Amanhã nós teremos o dia do visitante Rema. E você tem a oportunidade de convidar alguém para conhecer essa palavra. E onde nós teremos a professora Sameira Andréia, que vai estar ministrando a matéria Caráter de Deus. Então, meu irmão, você tem a oportunidade de convidar aquela pessoa que não conhece o Rema, e convida ela e traz, que ela vai ser impactada por essa palavra. Amém? Outro aviso, gostaria de reforçar: amanhã nós teremos uma nova turma, iniciaremos uma nova turma do discipulado. Então, você que não é membro da nossa igreja, que quer se tornar um membro oficial da nossa igreja, você precisa fazer o discipulado. Então, ao final do culto, você pode passar ali no balcão de informação e fazer a sua inscrição. Tá bom? Aleluia. Vamos agora para os dízimos e oferta. Você se alegra com isso? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 6. Glória a Deus. Você encontrou? E digo isto: aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. E aquele que semeia com abundância, também ceifará com abundância. Versículo 7. Cada um contribua conforme o que tiver decidido em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmão, esse texto aqui ele é muito claro. Na proporção de que nós semeamos, nós plantamos, que nós semeamos no reino, na casa do Senhor, na mesma proporção nós vamos colher da parte de Deus. Então nós temos que estar sensível, nós temos que estar com essa consciência de ofertar e plantar no reino de Deus, não com aquela intenção de ter um retorno, mas porque você planta com alegria, crendo que é o Senhor que vai fazer chegar, e é Ele quem vai prosperar conforme a sua plantação, conforme a sua semente. Então, meu irmão, temos que andar com essa consciência. Contribua com alegria, crendo que é o Senhor que vai fazer você prosperar muito mais. Então, aquela oferta que Deus às vezes já até falou ao seu coração, Ele já até colocou no seu coração. Muitas vezes a gente endurece o coração e acaba de perder aquilo que o Senhor quer fazer. Então, se Deus plantou, Deus colocou algo no seu coração, contribua. Deus vai fazer chegar muito mais. Amém? Nós temos aqui, você tem a opção também você tem um envelope, você tem o nosso QR Code, que está aqui no telão, nós temos o CNPJ, você tem várias formas, várias oportunidades de estar semeando e plantando no reino de Deus. Você que está em casa também, você tem a oportunidade de estar participando desse momento, de estar plantando e semeando na casa do Senhor. Então não fique de fora. Glória a Deus. Então você já pode separar a sua oferta, você que deseja fazer envelope, está aí à sua frente, tá bom? Você quer fazer através de maquineta, lá atrás nós temos a nossa tesoureira, você tem mais uma opção. Amém? Glória a Deus. Você parou? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluias. Pai, nós te apresentamos, Pai, essas ofertas. Nós declaramos, Pai, uma multiplicação sobrenatural sobre a vida do teu povo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro essas ofertas abençoadas e consagradas ao Senhor. Em nome de Jesus. Venha com alegria semear e plantar no reino de Deus. Em nome de Jesus. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi.
Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas pra receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom e fiel. Diga: maior é o que está em nós. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo tão precioso, por essa manhã poderosa, Pai, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos como irmãos, como família, como igreja, para receber do Senhor algo poderoso, mas acima de tudo para dar ao Senhor a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração, considerando que o Senhor é digno, Pai, de tudo que temos, de tudo que somos. O Senhor é digno da nossa entrega diária, do nosso amor e da nossa dedicação ao Senhor. O Senhor é a razão do nosso encontro. O Senhor é a razão, o motivo da nossa existência, o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é o motivo, Pai, de vivermos. Obrigado pela sua palavra, que é a verdade. Obrigado por esse alimento poderoso que nos fortalece, que nos levanta, que nos inspira, que nos ensina. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor nunca nos deixou sozinhos. E a sua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará, Pai. Obrigado pela sua unção tão tangível nesse lugar. Obrigado por corações prontos para receber refrigério da parte do Senhor em áreas de suas vidas. Obrigado por pessoas que chegaram aqui de uma forma, mas sairão daqui essa manhã diferentes, com seu coração transformado. Obrigado por uma manhã de salvação, de transformação, de crescimento, de avanço. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui e o nosso coração se mantém pronto para receber do Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, para cumprir um ritual. Nós estamos aqui para receber do Senhor e darmos ao Senhor o nosso melhor. Nós cremos, Pai, nós podemos ver, perceber pelo Espírito que há um banquete poderoso montado pelo Senhor essa manhã. E eu creio e declaro em nome de Jesus, não haverá desperdício entre nós. Nós vamos desfrutar da sua unção, do seu poder e do alimento poderoso que é a sua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode olhar para o seu irmão, essa pessoa que está aí do seu lado, diga para ele: olha, que bom que você veio. Graças a Deus. Você pode sentar. Que bom que viemos, que bom que estamos aqui para participar desse momento tão importante. Gente, muito obrigado. O culto ao Senhor nós fazemos na nossa casa, lá no nosso quarto, naquele tempo de oração que nós temos. Mas nós fazemos também dentro desse ambiente de congregação,
Isso foi aquilo que o Senhor designou para nós, foi aquilo que Ele preparou para que nós estivéssemos aqui e aprendêssemos sobre esse crescimento que está disponível nele, sobre um nível de unidade, de pensamento. Nós vamos ler um texto que eu considero maravilhoso, e ele fala sobre essa forma de pensarmos que não pode ser diferente. E o que é isso? Unidade. É nós entendermos aquilo que nós vamos participar lá no finalzinho desse culto. Entendermos que nós somos um corpo, embora sejamos vários membros, mas um só corpo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Aí a gente precisa pegar essa visão e entender, não, eu não posso andar diferente do corpo que eu participo. Eu sou corpo de Cristo, juntamente com os meus irmãos. Como Paulo diz, somos muitos membros, mas um só corpo. Eu queria falar essa manhã sobre esse um só corpo, sobre essa unidade que Deus preparou para nós. Agora nós precisamos entender isso e aplicar na nossa vida quando estivermos dentro do ambiente da igreja, na nossa família, no nosso trabalho. A nossa visão precisa ser conforme a visão do Senhor. Você sabe o que é a divisão? Duas visões. Uma visão de Deus e uma visão minha? Não, a minha visão precisa ser a visão de Deus. Eu preciso caminhar de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu gosto muito de um texto que fala, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que fala de onde nós viemos após a queda. Mas a Bíblia diz, Ele te tirou de lá. Nós somos libertos daquela condição e nós somos transportados para um outro nível, para o reino do Filho do amor de Deus. Agora a gente precisa entender, há uma visão do reino de Deus. E eu preciso ter exatamente essa visão. Eu queria falar essa manhã sobre unidade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 22, esse princípio que Jesus nos ensina aqui, e que de fato precisa ser entendido por nós, precisa ser exercitado. Nós precisamos pensar, há um texto maravilhoso que nos estimula a pensar nas coisas que são do alto. E pensar nas coisas que são do alto é meditar nos princípios que foram estabelecidos no reino de Deus. Afinal de contas, nós participamos, nós somos parte de um reino. E aí eu preciso entender, há uma visão no reino. E eu não posso estar alheio a essa visão. E o que é pensar nas coisas do alto? Pensar nesses princípios. Como Deus estabeleceu para ser. Então eu me submeto a esses princípios. Eu ajusto a minha maneira de pensar, a minha forma de agir. Não é mais de qualquer jeito, não é mais aleatório. No império das trevas não há regras. É aleatório, é de qualquer jeito. É aquilo que te der vontade de fazer. Aquilo que não é proibido, aquilo que você deseja, não, você deve fazer. No reino de Deus não é assim. Há um modo para nós caminharmos. E em submissão, em sujeição à sua palavra e em amor, o amor que Ele mesmo me deu. Eu gosto de pensar na palavra e vermos que aquilo que o Senhor nos estimula a viver, a fazer, nós não fazemos com a força do nosso próprio braço. Ele mesmo nos deu. A fé que você exercita não é uma fé que vem de você mesmo. Ele nos deu essa fé. Aí Ele diz, opere com essa fé, se mova, se desenvolva. Mas Ele nos deu uma boa medida de fé. Não é assim? Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que Ele derramou o seu amor em nosso coração. O amor do tipo de Deus nos foi dado. Então nós vamos aprender a andar em amor, e isso tem uma forte relação com a unidade. Mas o amor que nós vamos utilizar não é algo que você vai criar ou forçar, não é algo que vem de você mesmo. No que diz respeito à origem desse amor, é divino. Como eu começo a operar e viver esse amor? Quando eu decido. É fé. E a Bíblia vai dizer, a fé opera pelo amor. Do que eu estou falando? De unidade. Para que a gente ajuste o nosso modo de pensar. Para que a gente entenda qual é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Mas entendendo que nós fazemos parte de um só corpo. Então, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos nos ajustando nessa unidade. Marcos capítulo 3, versículo 22. Você já abriu? Esse exercício de abrirmos a palavra é muito importante. Parece que com o tempo nós fomos perdendo isso. A tecnologia ela é maravilhosa, nos ajuda
Inclusive nós temos a Bíblia no celular e isso facilita muito a nossa vida, porque você pode estar com o celular em todos os lugares. Isso nos ajuda, não é verdade? Mas às vezes a tecnologia, ela vai nos tirando de algumas coisas. E às vezes nós precisamos voltar para um prumo desse exercício de abrirmos a nossa Bíblia, mesmo que seja no seu celular. Mas esse exercício, ele é importante. Porque quando nós ouvimos algo, isso nos fundamenta, isso é maravilhoso. A Bíblia inclusive diz que a fé vem pelo ouvir. Precisamos ouvir e ouvir a palavra. Mas é muito bom quando você lê. Você vai tendo uma percepção, você vai recebendo, você vai ouvindo, você está conferindo. Isso é maravilhoso. Eu quero te estimular a isso, amém? Marcos capítulo 3, versículo 22, diz assim: mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas. Jesus agora vai fazer uma pergunta: como é possível Satanás expulsar Satanás? Versículo 24 diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. 25 diz: se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se em pé. O que Jesus está nos mostrando? O princípio da unidade. E ele está nos mostrando também que nem o diabo quer isso no império dele. Ele vai querer que ele vai suscitar no seu coração que você divida o reino de Deus. Que você, por meio do orgulho, queira dividir a sua casa, queira andar em discordância o tempo inteiro, mas você percebe o que Jesus está explicando? Ele diz: nem no império das trevas vai funcionar dessa forma. Os demônios não vão expulsar os próprios demônios. É o que Jesus está ensinando. Porque o que eles estavam imaginando ou suscitando no meio deles é que Jesus estava possuído de demônios e expulsando demônios. Aí Jesus está ensinando o princípio. Não funciona assim. Porque um reino dividido, e Satanás sabe disso, não fica de pé. Irmãos, nem o diabo quer a falta da unidade no império dele. Mas ele vai querer que a gente se levante para termos duas visões. E a gente precisa pegar esse princípio. A gente precisa compreender o que Jesus está ensinando para que a gente não ande de maneira contrária. Você percebe que é importante esse assunto? Que é importante nós termos essa visão, esse coração. A gente vê lá em Gênesis no capítulo 11, no versículo 6. Havia uma ordem da parte de Deus. Espalhem-se, habitem a terra, povoem a terra. Mas lá em Gênesis no capítulo 11, no versículo 6, você vai ver um momento que as pessoas se reúnem e eles têm um propósito. Vamos erguer essa torre e o nosso nome será elevado. Aí Deus vê aquilo. Gênesis no capítulo 11, no versículo 6, o Senhor desce lá e está escrito assim: então declarou o Senhor, Gênesis 11, capítulo 6, eis que a humanidade se constitui em um só povo, e falam todos a mesma língua, e a construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizarem o que quiserem. Veja o poder que há na unidade, mesmo quando esses propósitos não estão de acordo com a vontade de Deus. As pessoas estavam se reunindo em torno de um único propósito. Aí o Senhor vê aquilo e ele diz: nada pode parar esse povo. Se eles permanecem assim, é um só povo, é uma só linguagem. E o Senhor intervém ali. Mas o que eu quero mostrar para você é o poder da unidade. Nós vemos isso nessas facções que existem e que estão cada vez mais comuns, inclusive na nossa região. O que antes nós vimos e imaginávamos, rapaz, isso é muito forte no Rio de Janeiro, essas facções, esse estilo de vida. Você entra em vielas por aí que está escrito baixo vidro, ou seja, uma facção comandando uma região. Mas como eles fazem isso? Como eles se organizam? E você vê essa expressão que é muito comum, crime organizado. Quando você vai ver, há uma unidade, há uma maneira de pensar, há uma organização financeira, há líderes.
há estratégias, há um tribunal entre eles. Você percebe que o diabo quer, no império das trevas, unidade? As facções andando uns de acordo com os outros. Unidade. E o que eu e você precisamos perceber? O que eu e você precisamos aprender pela palavra? Que há um poder na unidade. Nós estamos no reino de Deus e a gente precisa entender, o meu coração precisa estar ajustado. Porque o que o diabo vai querer causar entre os irmãos, entre a família, é a divisão. E aí você precisa ser rápido para perceber, rapaz, há algo que está operando aqui. E isso vai causar destruição. Mas na unidade, porque a gente percebe isso nos textos da palavra, que essa forma de andar unânimes parece ser um pano de fundo para tudo que Deus vai operar em seguida. A gente vê, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos perseveraram unânimes em oração. O que é que nós vamos ver em Atos capítulo 2? O dia de Pentecostes. Aquilo que o Senhor havia prometido há muito tempo, aquilo que já havia sido anunciado, acontece em Atos capítulo 2. O que vem um pouco antes, unânimes, perseverando em oração. Unidade, irmãos. Se nós queremos um ambiente, se nós queremos uma vida onde há a operação do sobrenatural, a operação de Deus, os resultados, a gente precisa entender, eu preciso andar em unidade. A gente vê lá em Atos, também em Atos capítulo 4, diz assim: ao ouvirem esses relatos, os irmãos unânimes elevaram a sua voz ao Todo-Poderoso. O que a gente vai ver lá no versículo 31, diz, olha, e assim que terminaram de orar. Eu estou lendo Atos capítulo 4, versículo 31. O resultado da unanimidade, da unidade, da união, da visão única em oração. Aí o versículo 31 vai dizer, e assim que terminaram de orar. Como eles oraram? Debaixo de uma única visão. Terminaram de orar, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Todos ali ficaram plenos do Espírito Santo e com coragem saíram para anunciar a palavra. O que tinha acontecido um pouco antes, os apóstolos tinham sido presos. E assim que eles saíram para orar. E eles foram orar pedindo ao Senhor mais ousadia para fazer aquilo que o Senhor havia mandado, pregar a palavra, anunciar o evangelho. E eles oraram exatamente com essa mesma visão, a pregação da palavra. Qual foi o resultado? Tudo tremeu lá. E eles foram cheios do Espírito. E eles saíram como? Com coragem. Muitas vezes nós não temos feito aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque talvez a gente não tenha entrado nessa visão, nesse ambiente de oração, nessa coisa de nós estarmos juntos, e a mesa fala sobre essa união, sobre essa unidade, sobre essa comunhão que nós precisamos ter um com os outros. Mas é maravilhoso nós entendermos que isso é algo que o Senhor designou para que nós fizéssemos até que Ele volte, até que Ele arrebate a sua igreja. Mas a Bíblia vai dizer também em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que nós precisamos congregar. E o que eu estou dizendo? Que não é apenas a mesa que tem que me trazer para o ambiente. Não é apenas o dia da ceia que tem que me trazer para o ambiente do congregar. A visão do serviço, da entrega, da dedicação, é todo o tempo. A mesa faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso cumprimento. Mas se eu venho a esse ambiente da congregação no dia da ceia, eu preciso pensar, será se eu ando em unidade ou eu ainda tenho andado de maneira religiosa? Porque muitas vezes a ceia pode se tornar para mim e para você um ato religioso. Mas não foi isso que Jesus disse para você fazer. Ele não disse para você fazer do vinho, do suco e do pão um ato religioso. Ele disse que esse é um memorial daquilo que Ele fez. E nós vamos lembrar disso todo dia. Não só no domingo da ceia. Mas em cada ato nosso, em cada serviço, uma visão de unidade.
É uma visão, uma única visão. Unidade no nosso meio. É um coração para fazer, sabendo que esse é o pano de fundo para aquilo que o Senhor vai operar em nossas vidas. Existem muitas coisas que você não tem desfrutado, muitas vezes por falta de coragem, com medo, retraído, com medo do próximo passo, de como vai ser, mas eles oraram, unânimes, debaixo de uma palavra que eles tinham. Pregue a palavra. E eles se reúnem, irmãos, de maneira única, uma única visão. E há uma resposta de Deus. Mas o texto diz que eles saíram dali com toda a coragem. No que você tem tido medo? O que tem te atrasado? Ao ponto de você não ter coragem de agir. Aqui o contexto, pregação da palavra. E essa responsabilidade não eram só desses homens, continua sendo nossa. Pregar a palavra na sua rua, pregar a palavra no seu trabalho, pregar a palavra no meio da sua família, de alguma maneira. Existem meios para fazermos isso, existem pessoas que nós temos uma dificuldade de acesso, mas existe, por exemplo, a oportunidade do verbo em casa. E o que eu posso fazer? Eu posso convidar esse familiar que tem dificuldade de me ouvir pela familiaridade. Isso é comum entre todos nós. Mas quando você conduz aquela pessoa até aquele lugar, diga oportunidade. E o que tem faltado a você? Coragem? Então nós precisamos nos juntar em concordância. Uma visão de participação. Ei, mas eu tenho essa responsabilidade. Está me faltando coragem para estar lá. Mas você tem uma responsabilidade. Você precisa atuar nesse corpo que você faz parte. O corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, somos muitos membros, mas um só corpo. Imagine uma parte do seu corpo sem funcionar. Quando você vê alguém que uma parte do corpo dele não funciona, o que você diz? Há no corpo dele uma deficiência, uma limitação. Não é isso que nós falamos? Agora imagine, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos funcionando? Ou tem faltado coragem para a nossa atuação? E o que é a unidade? É nós pegarmos aquilo que a palavra diz e corrermos juntos. Não é apenas um correndo, não, mas eles estão fazendo. Isso é responsabilidade dos pastores, isso é responsabilidade de quem fala melhor, isso é responsabilidade de quem sabe mais. Onde está escrito isso? Será que não tem nos faltado coragem para entrarmos nessa visão? Isso parte de onde? De uma disposição do nosso coração. Se você nasceu de novo, você faz parte do reino. Se você faz parte do reino, você tem a responsabilidade da atuação. E o que Deus espera de mim e você? O pleno conhecimento. Que a gente conheça. Só que o pleno conhecimento não começa hoje à noite, não começa hoje pela manhã e termina à tarde. É uma caminhada, é uma jornada, é uma longa estrada. Estamos aprendendo, estamos nos desenvolvendo. Muitas vezes vamos errar, mas o que nos volta para o prumo? A unidade da palavra. Porque se você ficar variando, se você faz parte de uma congregação, eu gosto muito disso, porque ao longo da minha jornada eu vi diversas pessoas chegarem, por exemplo, do Ministério Verbo da Vida. Por que chegaram? Porque estavam congregando em um lugar e discordavam de algumas coisas da visão, do modo. Eu acho isso bom. Do mesmo modo que eu vi pessoas saírem do Ministério Verbo da Vida por algumas questões ou por não concordar. E o que é isso? Isso é bom. É melhor que você siga e que você vá para um lugar onde você concorda, onde a sua visão está mais ajustada com aquilo. Vá, meu irmão! E seja uma bênção lá. Seja uma bênção para os irmãos, seja uma bênção para a sua liderança. Sirva ao Senhor, isso é válido. O que eu não posso
é fazer parte de uma congregação, porque isso é o plano do Senhor, mas querer dividir, querer trazer outras informações, querer ficar plantando a discórdia. Nem o diabo quer isso no império dele, irmãos. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele diz: rapaz, presta atenção, vocês estão viajando, vocês estão achando que eu estou cheio de demônio, expulsando demônio, mas nem o diabo quer isso. Jesus estava expulsando porque ele tinha a autoridade de Deus para expulsar. E ele andava em unidade com essa autoridade. Eu gosto muito porque Jesus disse diversas vezes: eu não vim aqui para cumprir o meu próprio plano, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. O que é isso? Unidade. E Jesus, certa vez, ele é perguntado sobre a sua vinda, e ele diz: não, essa pergunta não é comigo, é com o Pai. Unidade, irmãos. Quando ele vai falar a respeito do ministério do Espírito Santo, ele diz: olha, ele virá, e ele não vai falar nada dele mesmo, vai falar daquilo que ele receber do Pai. E o que é isso? Unidade. O reino de Deus opera em unidade. Como nós temos caminhado? Nós precisamos de ajustes. Nós precisamos nos ajustar. Porque quando nós mesmos nos levantamos para sermos aquele que fala o contrário, nós estamos andando de acordo com a vontade do diabo. Mas não para o império dele, mas para o reino do qual você faz parte. Por meio do orgulho, da soberba. O diabo vai tentar suscitar isso nos nossos corações o tempo inteiro. E a gente precisa estar vigilante quanto a isso. Atentos. A gente tem relacionamentos na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós temos família, você tem um trabalho, você tem um ambiente de congregação. Não é assim? Nós nos relacionamos uns com os outros o tempo inteiro. E o Senhor quer isso de fato. Nós aprendemos, nós crescemos. Em meio a esse relacionamento, eu já vi pessoas se afastarem. Por que você não serve? Ou por que você não participa? Não, porque há problemas que podem acontecer e eu não quero problemas. E aí a minha solução é afastar-se. Mas a Bíblia vai mostrar que isso não é bom para você. Inclusive a Bíblia vai nos ensinar que isso é buscar os seus próprios interesses. Porque existem coisas que estão na sua vida que vão me ajudar. Eu serei lapidado pela sua vida. Muitas vezes na nossa relação familiar haverá atritos, discordâncias. E eu estou falando de uma relação de quantas pessoas são na sua casa? São 2? São 5? Pois vamos considerar só 5 pessoas. E eu quero que vocês sejam sinceros. Há discordância ou não há? Vamos considerar só um casal que nem tem filhos. Mas eu quero perguntar a vocês, em algum momento, ou em vários momentos, há uma discordância ou não há? Irmãos, há discordância. Às vezes, se você se arrumar, entrar num carro e vamos para um restaurante, aí começa a discordância, um queria ir para um lugar e o outro queria ir para o outro. Funciona assim ou não? Então, no meio de pequenas relações, aliás, a relação de pequenos grupos, há discordância. Mas há um aprimoramento nessas discordâncias. Porque por meio do amadurecimento, a gente vai aprender a ceder a vez. A gente vai sendo lapidado, muitas vezes pelo comportamento do outro, que não nos agrada tanto, mas a gente vai ajustando no nosso coração, porque nós entendemos que nós temos o amor de Deus, e nós vamos ser facilitadores do caminho dele, por causa do amor que nos foi dado. Isso é andar em amor, andando na unidade, crescendo nesse princípio que Jesus ensinou. Nós não podemos andar destoando, não, é ajustando a visão. Unidade. Há um poder em operação do Senhor na unidade. Enquanto nós andarmos destoando, quebrando os princípios, não há a operação do Senhor. Porque o Senhor opera por meio da sua palavra, e a sua palavra não vai mudar. Diga, a palavra de Deus não muda. Não muda.
Mas eu penso assim, ei, é melhor você mudar o seu pensamento. Porque a palavra não vai mudar. Então é melhor eu ter o coração disponível para aceitar aquilo que a palavra diz. E aquilo que Jesus está nos ensinando, Ele está nos alertando de maneira muito clara. Ele diz, rapaz, se você andar por aí, você está andando por um caminho que nem o diabo quer andar. Dividindo. A própria casa, Ele não divide. Como nós temos andado? Comparando, concorrendo. Essa comparação e essa competição sempre será extremamente danosa se for entre nós. Eu sempre digo isso. Isso é extremamente danoso. Você viver se comparando com outras pessoas. Porque o diabo vai te conduzir ou à soberba ou para um lugar de tristeza. Porque quando nós nos comparamos, nós vamos perceber que ou nós somos melhores ou nós somos piores do que aquela pessoa naquele aspecto. Não tem outro resultado. Se você for melhor, você está se conduzindo a uma soberba. Por que ele fazendo isso? Por que ele é o gerente do meu setor, se eu sou melhor? Soberbo. É o diabo que está suscitando isso no meu e no seu coração. E o que você precisa ser? Rápido. Porque muitas vezes isso vem por meio de um pensamento. E você precisa entender de onde vem esse pensamento. Diversas vezes você já me viu ministrar e indicar um livro maravilhoso do irmão Reagan. Pensamento Certo ou Errado. E eu aconselho a você mais uma vez, leia esse livro. Porque muitas coisas, inclusive no que diz respeito à unidade, será quebrado por mim e por você, por nós não sabermos discernir de onde vêm os pensamentos. Pensamentos são levantados e você não tem o controle sobre esse pensamento. O irmão Reagan diz isso. Mas você pode pegar esse pensamento e discernir de onde ele vem. E você pode falar com o diabo. Satanás, eu lanço fora esse pensamento de divisão. Esse pensamento de que eu preciso ocupar aquele lugar. Isso nasceu no próprio coração do diabo. Ele ocupava um lugar que foi dado por quem? Por Deus, irmãos. Mas no coração dele, ele quis um outro lugar. Acima. O que ele queria? Viver aquilo que Deus não o chamou para viver. Orgulhoso, soberbo. E a Bíblia vai nos mostrar textos que falam sobre coisas que o Senhor abomina. Coisas que o Senhor odeia, é assim que diz o texto. E a primeira coisa que está listada lá é o olhar soberbo. Ou o olhar altivo, que tem uma forte relação com esse orgulho. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque será suscitado o tempo inteiro em nosso coração esse tipo de comportamento. E eu estou te ensinando a discernir isso, para que você jogue fora. Porque fazendo isso nós vamos conseguir caminhar na unidade que foi proposta pelo Senhor. Princípio. Porque quando nós não conseguimos discernir os pensamentos, nós acolhemos aquilo e diz, é mesmo, Satanás. Esse lugar é para mim. Eu sou melhor, eu falo melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais alto, eu sou mais baixo. Eu tenho mais habilidade, eu tenho isso, eu tenho tal coisa, eu tenho mais cursos, eu sou mais capacitado nessa área. De onde vem esse pensamento que agora eu ou você acolhemos? Do diabo. Mas nós estamos falando sobre unidade. E a base da nossa unidade não é um pensamento filosófico, mas aquilo que a palavra diz. Por isso nós precisamos conhecer aquilo que são os princípios, aquilo que é o desejo do Senhor, aquilo que o Senhor propôs para a sua vida, para que você seja um suporte a outras pessoas, para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam. A quem nós temos sido suporte? Porque é visão de Deus que a gente seja suporte uns aos outros. Quem tem se desenvolvido por meio da sua vida? Isso é unidade. Isso é a visão de Deus para mim e para você. O que nós precisamos fazer? Ajustar o nosso coração. Eu falava a respeito de relacionamentos, e nós vivemos isso o tempo inteiro. E vemos lá em 1 Pedro, no capítulo 2,
Versículo 17, eu amo esse versículo, irmãos. E dentro dessa visão, desse relacionamento e desses ajustes que nós precisamos fazer, o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 17, ele diz, honre a todos. Você percebe que tem um ponto depois que ele diz isso? Ele vai continuar, mas ele diz, honre a todos. Do que nós estamos falando? Desse relacionamento que há entre nós. E há um aperfeiçoamento, irmãos, do nosso relacionamento. Há um provérbio que eu gosto muito que diz que como um ferro com ferro se afia, assim é o homem, ou assim é o amigo, um ao outro. Irmãos, imagina um ferro batendo no outro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar próximo a uma metalúrgica ou estar em uma metalúrgica. Aquele barulho que faz, aquele ferro batendo um no outro. Mas quando termina, existe algo bem acabado. Algo foi construído por meio daquele barulho. Um ferro batendo no outro, mas há uma construção ali. Algo está sendo construído no meio do congregar, no meio do serviço, no meio da entrega. E eu não estou falando apenas sobre esse ambiente da igreja, mas a igreja nos ensina muito. Muitas coisas nós temos melhorado na nossa casa porque nós aprendemos aqui. Você concorda comigo? E esse é o ambiente de aprendizado. É por isso que nós não podemos estar fora, porque o crescimento que nós adquirimos aqui, nós vamos levar para a sociedade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é filho de Deus. Não é você dizer que é filho, é as pessoas que vão dizer que você é. Onde nós aprendemos isso? Na palavra, na convivência, no relacionamento, no aperfeiçoamento. É fácil? Não é. Pedro está dizendo, honre a todos. E sabe que muitas vezes no nosso meio tem pessoas que honram a pessoas específicas. E existem pessoas específicas que devem ser dado honras específicas. Mas o que Pedro está falando sobre algo geral, todos nós. Um cuidado um com o outro. Uma reverência, um zelo. Um respeito. Essa é a honra que Pedro está dizendo. Ele diz, nós devemos honra a todos os irmãos. Ele diz, ame os irmãos. E você percebe que existem pessoas, existem irmãos que são mais fáceis de lidar. Assim como existem irmãos que são mais difíceis de lidar. Você concorda comigo? E o que Pedro está dizendo? Ame aos irmãos. Não importa se ele é fácil de lidar ou se ele não é. Ele está dizendo algo da parte de Deus. Ame. Não é você virar as costas, não é você decidir não falar, não é você agora ficar alimentando algum tipo de sentimento por algo que passou, por um desentendimento. Nós estamos falando sobre unidade. Mas se nós não entendermos esses pilares, nós não vamos caminhar em unidade. Nós estamos na nossa própria vontade, nos nossos próprios conceitos. Mas os conceitos divinos é você amar, você honrar, você considerar. E Pedro diz, tema a Deus e honra ao rei. Esse versículo, irmãos, ele é maravilhoso. Ele nos ensina tantas coisas. O temor ao Senhor fala sobre uma reverência, sobre um cuidado, sobre uma consideração com a sua palavra, sobre nós considerarmos aquilo, inclusive, que Pedro está dizendo um pouco antes, sobre a honra a todos, sobre o amor aos irmãos. E ele associa depois, honre ao Senhor, ou tema a Deus, fazendo exatamente aquilo que ele vem dizendo antes, amando as pessoas, honrando a todos, honrando ao rei. E esse rei, inclusive, a que Pedro está se referindo, era o rei que mandou matar o próprio Pedro. A tentativa de homicídio contra a vida de Pedro foi ordenada por esse rei. Ele está dizendo, honre o rei. Irmãos, que nível de vida é esse que nós temos para viver? O nível acima dos conceitos mundanos. Onde nós não vamos tentar a vingança com as nossas próprias mãos. Mas ele diz, ame. O que é isso? Princípio estabelecido pelo Senhor.
E eu disse um pouco antes, você não vai fazer isso com a força do seu próprio braço. Ele derramou o amor. O que eu preciso fazer? Me submeter à palavra, crendo e me movendo. Eu estou capacitado para isso. Eu estou capacitado a não responder. Eu estou capacitado pelo Senhor a não dar resposta grosseira. Porque muitas vezes você tem observado a grosseria do outro. Mas você mudou a sua forma de falar. Essa demonstração da mudança é por causa do amor de Deus. O amor de Deus muda a minha maneira de pensar. O amor de Deus muda a minha maneira de falar. E essa submissão à palavra estará também na relação dos filhos com seus pais, porque a Bíblia vai nos ensinar lá em Efésios capítulo 6, estamos caminhando para o final. Efésios capítulo 6, versículo 2 diz, olha, aos filhos, honra o seu pai e a sua mãe. Irmãos, isso é a relação entre nós. Ele diz, olha, filhos, honre os seus pais. Em seguida ele vai dizer, olha, este mandamento, com promessa, ele vai dizer no versículo 3, ele diz, olha, para que viva bem e tenhas vida longa na terra. Uma outra versão diz, para que tudo que você faça prospere e você tenha vida longa. O que é isso? O resultado do seu relacionamento. Mesmo os seus pais não sendo bons, ele não está citando isso. Ele diz, filhos, honre os seus pais. Relacionamento, irmãos. Onde está a nossa unidade? Naquilo que a palavra diz. Ele diz, haverá um resultado da vida em unidade com a palavra. Com os irmãos. Uma forma de pensar, uma maneira de agir. Ele vai dizer aos pais, em seguida, em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz, e vós pais, veja que é um relacionamento, ele falou sobre qual é a conduta dos filhos para com os pais, agora ele vai dizer qual é a conduta dos pais para com os filhos, ele diz, olha, aos pais e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-vos, de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. O que é isso? São pais que mandam os filhos fazer uma coisa e o filho ver depois um resultado completamente diferente daquilo que o pai faz. Isso pode suscitar uma ira nos pais, nos filhos. E aí ele está nos ensinando, ei, não caminhe assim. Pelo contrário, eduque de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. É você viver o conselho, é você viver a disciplina, é você viver a unidade e ensinar isso aos filhos. Os seus filhos precisam olhar para você e eles precisam saber, ele é o mesmo aqui, ele é o mesmo lá. Ele é o mesmo dentro da igreja, ele é o mesmo fora. O que é isso? Uma educação que você está dando. E o que a Bíblia está nos ensinando? Um relacionamento com os seus filhos. Um relacionamento com os seus pais. Ele vai dizer lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, diz... 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Agora na relação do marido com a esposa, diz, olha, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com a vossa esposa... Saiu aqui, só um momento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça. O que ele está dizendo? Vocês fazem parte da mesma graça, somos todos iguais. Na relação marido e mulher, ele está nos ensinando, somos iguais. Olha, onde está a nossa igualdade? Em sermos co-herdeiros da mesma graça. Esse texto muitas vezes é mal interpretado, mas a Bíblia é muito simples. A graça nos iguala, vocês são iguais. Agora, você, marido, tenha uma consideração, entendendo que há na mulher uma fragilidade, uma sensibilidade diferente da sua. Ou seja, ele está falando sobre uma estrutura que Deus deu a um e deu ao outro. Não eram para ser a mesma estrutura. Ele está dizendo, há uma fragilidade. Não é fraqueza, é uma fragilidade. Que é para ela. E há um cuidado que você precisa dispensar sobre ela. Relacionamento. Nós estamos falando sobre unidade.
Deus opera nessa unidade. Do mesmo modo que a nossa conduta diferente daquilo que a palavra está nos ensinando, vai trazer um resultado. E aí ele vai dizer em seguida, ele diz, olha, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, o comportamento diferente, uma outra visão, que destoa daquilo que a palavra diz, ele diz, vai trazer para você um resultado diferente. Inclusive as suas relações, a sua relação com o Senhor será interrompida por meio das suas orações, que não sobem. Irmãos, que prejuízo para um líder de família ter a sua relação com o Senhor desconectada por causa do tratamento que dá à esposa. Veja o que a palavra está nos ensinando, veja o que Pedro está nos ensinando aqui por meio do Espírito. Ou seja, muitas vezes há um destoar dentro da família, um desentendimento. E o que eu preciso entender? Eu gosto muito de um texto, está lá em Provérbios capítulo 17, versículo 14, que diz assim: o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Eu falei para vocês desde o começo. A nossa relação, na nossa convivência, em todos os lugares, há desafios, não é fácil. Mas o que eu e você precisamos saber é que existem conversas difíceis, inclusive, que nós precisamos sentar e ter. Olho no olho. O que as pessoas têm feito? Fugido dessas conversas. Mas o que o texto aqui de Provérbios capítulo 17, versículo 14, está nos ensinando? Ele diz, rapaz, vai resolver esse problema. O começo de um desentendimento, uma rachadura em uma represa, vai dar problema para você. O que nós precisamos fazer? Sentar e conversar. Ajustar, voltar para o prumo. Isso você pode fazer, inclusive, desde a sua casa. Os desentendimentos começaram, sente e vá conversar. As pessoas estão fugindo disso. Mas o Senhor está nos chamando para essa unidade, que começa também na sua casa. Ao invés de você ficar emburrado, como se diz, você chama a pessoa à mesa. Prepara um jantar, você que é esposa e está com algumas questões para ser tratadas. Por que você não prepara um jantar? Organiza ali e diz, não, eu preparei esse jantar porque a gente precisa conversar hoje. Talvez não seja com seu marido, mas seja com seus filhos. Prepara um jantar, organiza diferente. Hoje a gente vai ter esse jantar ou esse almoço, porque nós precisamos conversar algumas coisas. Isso é sabedoria, irmãos. Sabedoria para nós andarmos em unidade. Para resolvermos os nossos problemas, as nossas desavenças. Ao invés de fugirmos, vamos para perto, vamos para estarmos juntos. Não é bom que você esteja só. Não é bom que você esteja distante, que você se afaste. A Bíblia vai mostrar que isso é buscar o seu próprio interesse. E buscar o seu próprio interesse não é andar em unidade. Andar em unidade é estarmos juntos, mesmo em meio aos desafios, aos desentendimentos, aos desacordos. Mas, olhando tudo isso, a gente vê também uma relação que há entre nós e os líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz, olha, sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Irmãos, que coisa maravilhosa. E um dos pontos que eu quero destacar aqui, para nós acelerarmos um pouco, é que existe uma diferença entre obedecer e ser submisso. Ele diz, sede obedientes e submissos. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre isso, mas eu estou falando sobre essa relação que nós temos com liderança. Porque nós estamos falando sobre unidade, e uma das coisas que eu preciso entender é que a unidade não é algo que vai ser colocado aquilo e ponto final, ou não é algo automático. É algo que precisa ser ajustado. E é por isso que Deus estabelece liderança, irmãos. Porque se não há liderança, muitas vezes não há um consenso. Vamos lá, eu falei aqui sobre uma família com 5 pessoas. Imagine que você se organizou para ir a um restaurante. E aí cada um dos membros querem ir para um lugar. O pai está com desejo de ir para um lugar X. Aí a mãe, aí os outros 3 filhos, 4 filhos,
Rapaz, eu acho que eu queria isso para isso. Percebe que não há um consenso? O que Deus fez? Estabeleceu uma liderança. Para quê? Para que haja uma definição por meio de alguém. Rapaz, pois não vai ser nenhum desses 5 lugares. Nós vamos para o lugar tal. E aí depois, em um outro momento, a gente vai para o lugar que eu queria, depois para o lugar que a sua mãe queria, depois para o outro lugar, depois para o outro lugar, depois para o outro lugar. Quem fez isso? O Senhor. Estabelece liderança. A gente vê lá em Gênesis, quando Deus diz isso sobre Abraão, ele diz, olha, eu estabeleci você para que você ensine os seus filhos. Liderança, irmãos. E a Bíblia nos deu essa liderança no que diz respeito à nossa vida espiritual, às nossas instruções. A Bíblia vai dizer sobre guias. O que é o guia? É aquele que vai te conduzindo a um lugar que ele já traçou várias vezes. Que você não conhece, que você não concorda. Por quê? Porque você não traçou esse caminho ainda. Você tem uma maneira de pensar, graças a Deus, Deus nos fez, cada um de nós temos o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, isso é divino, irmãos. Mas Ele estabelece uma liderança para que a gente não ande de várias maneiras. Foi Deus quem fez assim, para que a gente ande em uma unidade. Existiam várias maneiras de pensar, ou várias decisões. Por onde eu vou? Ficaríamos perdidos. E agora, por onde eu vou? Aí o Senhor diz, você precisa liderar. É por isso que a Bíblia vai nos falar sobre essa importância de termos um cabeça. Tem um cabeça no seu trabalho, tem um cabeça na sua casa, tem um cabeça na sua igreja. A igreja não é um lugar onde as pessoas fazem tudo o que querem. A igreja é organizada, há departamentos e nos departamentos existe uma liderança. Você não pode fazer o que você quer fazer. Você precisa fazer aquilo que foi estabelecido para ser feito. E isso é um cuidado de Deus para a sua vida. E pode ser que haja em algum momento uma discordância. Mas qual deve ser o meu e o seu coração? Um coração que obedece. Mas não só que obedece. Mas um coração que está disposto a nos submeter àquilo que foi estabelecido. Porque a obediência e a submissão são duas coisas distintas. Porque você pode obedecer fazendo mecanicamente. Essa obediência tem uma relação com um ato externo. Mas e o seu coração? Porque Deus não vê o seu ato externo simplesmente. Ele está vendo o meu e o seu coração. Está fazendo. Mas no coração, há essa disposição? Pegou a visão? Está fazendo em unidade? Ou está fazendo só por fazer? Tem uma historinha que eu acho muito legal, que diz que um aluno, Joãozinho, estava na sala de aula, e aí ele estava ali, aí conversando, e a professora, chegou um momento que ela, Joãozinho, a próxima vez que você fizer, que você conversar, que você bagunçar, eu vou lhe colocar em pé aqui na sala, e você vai ficar o resto da aula em pé. E ele, não, professor, tudo bem. Quando ela virou as costas, ele estava jogando papel na outra aluna. Ele disse, Joãozinho, saia daí e fique em pé aqui. Não, professor, eu quero ficar sentado, não vou mais bagunçar, não. E ela disse, saia e fique em pé aqui. E aí, com toda insistência, ele veio e ficou em pé. Aí ele disse, por fora eu estou em pé, mas por dentro eu estou sentado. Como nós temos servido? Como nós temos obedecido à nossa liderança? Será se nós estamos fazendo, mas por dentro eu estaria fazendo aquela outra ideia que é melhor? Isso não é andar em unidade, irmãos. Isso não é andar na visão de Deus. Isso não é andar de acordo com aquilo que Deus quer. Atos externos com o coração contaminado. Ei, Deus está nos chamando para nós sairmos dessa condição. Ei, por que essa escala? Por que esse horário? Não cumpre escala, não participa de nada, não participa das reuniões, não se submete, não dá satisfação. Irmãos, isso era no império das trevas. Você já foi tirado de lá. Havia um povo, lá em 1 Coríntios fala sobre isso, lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que eles ficavam fazendo essa divisão. Não, eu sou de Paulo. Os outros diziam, não, eu sou de Cefas. O que é isso, irmãos? Divisão. Não, eu só me submeto ao meu líder, o líder do meu...
o líder do meu departamento. Irmãos, isso é divisão. A igreja ela é organizada, há um governo que foi estabelecido por Deus. O apóstolo Paulo ensina sobre isso, inspirado pelo Espírito. Há um departamento, isso é forma organizacional, não é divisão não. Agora, nós precisamos ajustar o nosso coração nessa caminhada. Nessa jornada, a gente precisa estar crescendo, entendendo aquilo que a palavra diz e mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir. A nossa ação externa, de fato, vai demonstrar aquilo que nós carregamos dentro. Mas eu não posso me prender apenas a atos externos. O meu coração precisa, de fato, estar alinhado àquilo que eu estou fazendo. Debaixo de um coração submisso e obediente. É isso que o Senhor quer de nós. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia. E a ceia fala sobre unidade. Fala sobre o nosso coração ajustado. Fala sobre uma vida com o Senhor. Fala sobre aquilo que Ele fez por nós. Hoje é mais um dia que nós temos para celebrarmos. E para lembrarmos a nossa vida, a nossa trajetória que foi mudada nele. Eu queria, para finalizar, eu citei esse texto no começo, eu não queria deixar de lê-lo essa manhã. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros, no que falam, a fim de que não hajam entre vós divisões. Antes, sejais totalmente unidos, sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós precisamos falar, nós precisamos pensar, nós precisamos sentir, todos do mesmo modo. Há uma dificuldade nesse relacionamento, mas há uma ordenança do Senhor. Sobre nós falarmos, sobre nós pensarmos, sobre nós agirmos do mesmo jeito. Considerando que há um agir de Deus aí, nessa unidade. Há um crescimento para mim, há um crescimento para você. Nós não podemos destoar, nós não podemos fugir disso. Mas nós podemos ajustar o nosso coração. Desde a sua casa, desde o seu trabalho, desde esse ambiente de igreja, ajuste o seu coração. Sirva com integridade, com sinceridade, em harmonia. Tudo isso parte de mim e de você. Nós precisamos aprender sobre isso para nós exercitarmos isso em nossa vida. Guarde isso no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém está aqui essa manhã e ainda não fez uma confissão declarando Jesus como o Senhor da sua vida? Essa é uma aliança que você faz com Deus, por meio de Cristo. A Bíblia nos ensina que Ele reconciliou o mundo consigo mesmo em Cristo Jesus. Essa reconciliação fala sobre essa ligação que foi feita de novo. E é um presente para mim e para você. É algo que Deus está esticando as suas mãos e nos entregando. Mas nós precisamos corresponder do outro lado, esticando as nossas mãos para receber. Quando nós falamos e utilizamos essa expressão receber Jesus, fala muito sobre essa aliança e sobre esse presente que Deus nos deu. Se você nunca esticou os seus braços para receber, e o apóstolo Paulo fala sobre esse esticar dos braços, que é algo que parte do coração, crendo com o coração e confessando com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você nunca fez essa confissão, eu quero te estimular a fazer hoje. É algo que vai mudar a sua vida nessa terra, mas principalmente mudará a sua eternidade com o Senhor. Você nunca mais será o mesmo. E a sua eternidade estará nele, com ele para sempre. Essa é uma decisão e a melhor decisão que alguém pode tomar. Alguém está aqui e deseja fazer isso hoje? Todos salvos? Glória a Deus. Talvez você tenha tomado essa decisão em outro momento e hoje deseja reconciliar-se com Ele. Se você percebe que esfriou, que esteve distante, eu quero te dizer que Ele não está zangado com você.
Ele está aguardando por ti. Ele preparou essa manhã para você. E nós somos uma família. Nós estamos aqui para orar por você, para te ajudar nessa caminhada. Alguém quer tomar essa decisão de reconciliar-se com o Senhor hoje pela manhã? Amém. Todos salvos. Agora nós vamos participar da ceia. Nós vamos orar pelos elementos. E eu queria que, se porventura você ainda não tomou essa decisão, você não tem essa aliança com o Senhor, eu queria que você fosse cuidadoso em não participar. Já vi pessoas dizendo que a ceia é para todo mundo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A ceia é para os filhos. E ser filho é uma decisão que nós tomamos. Amém? Então esse é só um cuidado com a sua vida. Mas se você de repente está nos visitando e congrega em uma outra igreja, você está livre para participar conosco. Fazemos parte de um só corpo. Somos muitos membros, mas um só corpo. Diga unidade. Amém. Vamos orar por esses elementos, por esse pão sem fermento, por esse suco de uva, que representam o sangue de Jesus e o corpo dele, que foi dado em nosso lugar. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã tão poderosa, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor fez essa manhã em nossos corações. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui participando, relembrando, celebrando a nossa vida no Senhor. A sua substituição, a sua identificação conosco, a nossa mudança de vida no Senhor. Nós estamos essa manhã para festejar, para celebrar, para nos alegrar, Pai. Muito obrigado por Cristo naquela cruz. Nós estamos aqui essa manhã para celebrar isso, relembrando a nossa vida que foi dada, a vida de Jesus que foi dada em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por esses elementos. Nós consagramos a Ti esse pão sem fermento, que representa o corpo de Cristo que foi moído e transpassado naquela cruz. Obrigado por esse suco de uva que representa o sangue dele, que foi derramado em nosso lugar. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos completamente curados. Muito obrigado, Senhor. Estamos consagrados a Ti, em nome de Jesus. Agora nós vamos cantar uma música, enquanto você será servido, em nome de Jesus. Nada se compara ao Teu amor. Deixou Sua glória habitou entre nós. Levou sobre si as nossas dores.
Aleluia. Todos receberam, os irmãos no trânsito, as crianças, todos aqui também receberam. Se você não recebeu e vai participar, faz o sinal que ainda dá tempo de você receber. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, o apóstolo Paulo diz: por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O apóstolo Paulo estava falando sobre algo específico, sobre uma conduta ou sobre um pecado específico. Ele estava dizendo, ele estava falando sobre a divisão. Ele estava falando sobre eu e você como vários membros, mas um só corpo, mas causando divisão entre nós. E esse não era um assunto que ele estava tratando só ali. Desde 1 Coríntios capítulo 3, ele já falava sobre isso. Quando os irmãos se posicionavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e ele já vinha combatendo aquilo. 1 Coríntios capítulo 6, os irmãos estavam colocando uns aos outros na justiça, e ele vai ensinar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, no momento da ceia, ele está ensinando sobre o mesmo assunto, unidade. E ele está dizendo que a gente precisa ser cuidadoso. E no versículo 28 ele vai dizer, examine-se, pois, cada um a si próprio. Que exame é esse? Como nós temos andado como corpo de Cristo? Será se nós temos dividido o corpo? Será se nós andamos com um pensamento, não, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, só que com novos nomes? Será se eu só honro a pessoas específicas? Mas Pedro nos ensinou, honre a todos, ame os irmãos, tema a Deus, honre o rei. Do que ele está falando? Do nosso coração. E aí Paulo está nos ensinando, examine-se, pois, cada um. É um exame que você vai fazer ao seu próprio respeito, olhando para o corpo de Cristo que você faz parte. Não é você para olhar para o outro, não é apontar o dedo para o outro. É nós olharmos a palavra como um espelho. Como eu tenho caminhado. Aí Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. E eu queria dar um tempo para você pensar sobre isso. Será se eu sou alguém que causa divisão, que leva fofoca, que causa rompimento no corpo? Como eu tenho caminhado? Eu vou dar um minuto para você pensar sobre isso. E esse é o exame que a palavra está nos estimulando a fazer. Não é para você cantar, não é para você orar, é para você se examinar. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra nos diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Com essa consciência de que esse pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que foi moído e transpassado no meu e no seu lugar. Eu queria que todos nós, juntos, esperando um pelos outros, participássemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Diz do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este é o meu cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Com a consciência de que este suco representa o sangue de Jesus que foi derramado no meu e no seu lugar. Inclusive, se você tiver algum sintoma de enfermidade, algum diagnóstico,
que você tome esse suco com essa consciência de que você faz parte do corpo de Cristo nessa terra. E tudo aquilo que você precisa para viver aqui está dentro de você, no seu espírito. Você vai tomar esse suco com essa consciência, e se você tiver algum tipo de sintoma ou de enfermidade, você vai ser curado hoje mesmo, agora, aí no seu lugar, em nome de Jesus. Tome o suco. Participamos do corpo, do sangue. A Bíblia diz que depois de haver dado graças, eles cantaram um louvor, um salmo, celebraram, festejaram. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Aleluia! Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Na liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Aleluia! Você foi abençoado nessa manhã? Glória a Deus, que tempo maravilhoso, que culto poderoso, irmão. Graças a Deus por isso. Gostaria aqui de reforçar mais uma vez os avisos. Amanhã nós teremos dia do visitante Rema. E você tem mais uma oportunidade de trazer aquela pessoa que não conhece essa palavra. Amém? Graças a Deus. Mais um aviso, nós temos amanhã também a discipulado. Uma nova turma se inicia amanhã, às 19 horas. Então você que deseja fazer parte da nossa igreja, se tornar um membro oficial, você passa lá atrás, já passa no balcão de formação e já faz a sua inscrição. Amém? Amanhã às 19 horas. Graças a Deus. Gostaria aqui de reforçar algumas literaturas que vai aprimorar, vai se aperfeiçoar nesse assunto que foi ministrado nessa manhã, essa palavra. Nós temos aqui Pensamento Certo ou Errado, de Kenneth Hagin. Vai ser um livro que vai te ajudar muito, você a crescer, a aprender muito mais. Amém? Nós temos também o livro do Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin. Você também pode se aprofundar e se aperfeiçoar e crescer muito mais nesse assunto. Nós temos também aqui Relacionamentos Importam, de Tony Cook. Isso daqui você vai lhe ajudar também, você se aperfeiçoar nesse assunto. Amém, irmão? Graças a Deus. Nós estamos encerrando mais um culto. Em nome de Jesus, e vão em paz, praticando essa palavra em nome de Jesus.